Olá, meus amados e minhas amadas do Senhor Jesus. Bom dia! Como vocês estão? Como que está sendo essa sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, na vida de vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos retornando aí com os nossos devocionais edificantes. Em nome de Jesus, iremos continuar com eles. Devocionais que têm transformado muitas vidas e que vão continuar transformando a minha vida e a sua vida. Tava com saudade desse nosso momento. Quero pedir aí perdão para vocês por ter ficado ausente. Mas a minha rotina, ela ficou muito pesada, muito pesada. Mas eu quero dizer que quando nós fugimos um pouquinho do Senhor, o Senhor faz de tudo para ajeitar e colocar as coisas no lugar novamente. E foi o que Ele fez comigo. E aí em breve eu irei contar todos os bem-feitos e as maravilhas do Senhor na minha vida. E não deixe de acreditar, porque Ele será o mesmo Deus na sua vida. E hoje, como todos os outros dias, o Senhor nos presenteou com uma linda palavra. Uma palavra que vai edificar e transformar as nossas vidas. Uma palavra que veio para a correção de alguns, mas para a edificação de outros. E aquele que estiver dentro do discernimento de Deus, da vontade do Senhor, que estiver dentro do entendimento do Espírito Santo, vai entender o que o Senhor quer nos dizer hoje. Amém? A palavra, ela se encontra em Efésios. Deixa eu ver aqui que eu gravei ela. Efésios capítulo 3 e somente o versículo 16. Diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Por que hoje o Senhor me tocou para colocar essa palavra para as nossas vidas? Porque justo essa palavra, nos dias de hoje, podemos observar que estamos vivendo situações difíceis, pandemias, pessoas passando fome, necessidade, doenças onde nem a medicina consegue descobrir o que de fato é, pessoas que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Pessoas que não conseguem mais olhar para o seu irmão, para o seu próximo com amor. E o egoísmo na Bíblia, ele nada mais é, o seu significado nada mais é do que o pecado. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que não consegue entender a dor do outro. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que não consegue querer fazer a caridade, o bem ao próximo, ou até mesmo a ela mesma. E a inveja, essa é uma das primordiais na vida de todos. Porque além de sermos invejados por tão pouco, porque a gente não tem quase nada, e mesmo assim somos invejados, também invejamos as pessoas. Também temos o pecado da inveja dentro de nós. E se eu estiver errada, você pode me corrigir, porque é impossível que você, em nenhum momento da sua vida, sentiu inveja de alguma coisa. Quis ter aquilo que a outra pessoa tem, de uma forma às vezes não tão explícita, né? Tão escancarada, mas em algum momento
existiu inveja dentro de você. Porque nós, infelizmente, vivemos em um mundo onde nós somos ali contaminados o tempo todo por tudo que jaz, né? Não tem jeito. Por mais que nós estivermos em oração constante, por mais que a nossa fé esteja ali inabalável, vai existir algum certo tipo de pecado em nossas vidas. E eu quero falar primeiro sobre o egoísmo. O egoísmo, ele me faz lembrar um momento muito, muito próximo que eu passei, que foi esse meu processo, que todo mundo sabe qual que é, onde eu tive uma pós-Covid aí, cheia de sequelas, onde eu tive uma morte celular de anticorpos e que desencadeou assim vários tipos de doenças, e foi uma atrás da outra, doenças graves, que por exemplo a tuberculose mesmo eu tive em 2 locais do meu corpo, tive uma inflamação seríssima no meu coração, que é onde eu tinha o risco de ter uma morte súbita a qualquer momento. Enfim, isso eu vou contar num testemunho particular só dos meus processos. Eu prometi que eu ia até gravar esse testemunho, mas eu tô esperando, porque amanhã é o meu último dia do tratamento da tuberculose. Então, como eu vou finalizar o processo da tuberculose, eu gostaria de iniciar após esse término, né? Acho que seria mais viável. Mas enfim, por que eu tô falando disso? O Senhor a semana toda colocou pessoas na minha vida, podcasts que eu tenho escutado, palavras, ontem eu fui à igreja, palavras sobre egoísmo. Pessoas que eu converso no meu dia a dia que falam sobre o egoísmo. Foi uma semana que Deus colocou no meu coração a palavra egoísmo muito forte. Só que Deus, ele é maravilhoso, porque ele vai fazendo uma espécie de enigma até você juntar todas as peças e chegar numa conclusão de que agora eu entendi o que Deus quer dizer para minha vida. A primeira palavra que eu ouvi sobre egoísmo, a primeira pessoa, foi uma atitude egoísta. Quando a pessoa pensa só nela, quando a pessoa não pensa no próximo, quando a pessoa acha que ela é superior, que ela é melhor que você. Essa foi a primeira lição que Deus colocou na minha vida, para eu entender que nós somos todos iguais, independente de patamar financeiro, independente se você tem mais saúde que eu, se você é mais feliz ou menos feliz que eu, não importa. Nós somos iguais. Nós somos a semelhança de Deus. Nós somos iguais. A segunda parte do egoísmo foi um podcast que eu escutei que o pregador ali contando sobre um fato aonde e eu vou contar um pedacinho só para vocês entenderem. E o tempo todo uma pessoa que ele conhecia fez uma proposta para ele fazer um investimento muito alto relacionado a dinheiro. E ele ali ficou meio inseguro, tal, tomou a decisão e foi fazer. E ele precisou pegar um empréstimo no banco. E no ato do empréstimo, e esse pregador, ele é bem famoso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esse podcast, esse que eu tô comentando, vocês vão ver que legal que é. E ele contando que chegando no banco não conseguiam liberar o empréstimo para ele. E aquele empréstimo bloqueou e o gerente, olha, infelizmente não tá liberando. Não tá liberando. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não tá liberando. E ele se sentiu superior àquilo. E ele se colocou numa situação onde ele colocou o ego dele lá em cima, 300 vezes mais. E falou assim, não, mas isso é impossível. Eu sou uma pessoa super cheia de dinheiro, um patamar financeiro. E começou a se colocar naquele egocentrismo,
o mundo gira ao meu redor, né? A minha vida financeira não pode se desestabilizar porque um empréstimo não foi liberado. Ele ficou 3 horas tentando liberar esse empréstimo. E aí, por fim, conseguiram liberar. 2 dias depois, ele recebeu a notícia de que ele tinha sofrido um golpe. E Deus estava protegendo ele ali para ele não tomar o golpe. Mas o egoísmo dele, o egocentrismo dele, fez com que ele caísse nesse golpe. E por último, foi a palavra que eu escutei ontem. Foi até de um neuropsiquiatra, muito, não é conhecido, mas de uma sabedoria esplêndida, onde ele contou a história de Paulo antes de conhecer Jesus. E que Paulo era uma pessoa extremamente egoísta, porque ele só pensava nele. Não, como assim? Eu vou acreditar nesse Jesus? Como assim? Né? Antes de Paulo conhecer Jesus. Que na verdade Saulo, né? E depois ele teve o nome de Paulo. Mas enfim, Deus falou profundamente ao meu coração essa semana sobre o egoísmo. E nessa palavra de ontem, desse neuropsiquiatra, ele dizia para nós que no momento que Jesus apareceu para ele no deserto, a única coisa que Paulo teve como a sua reação naquele momento foi: Senhor, o que queres que eu faça? E quantas vezes nós deixamos o nosso egoísmo tomar conta de nós quando nós estamos mediante a um problema? Essa palavra, ela entrou dentro do meu coração como uma lição que ela vai ficar para o resto da minha vida. Porque nós não somos capazes de ser humildes nem quando estamos com problema diante do nosso Deus. E Ele nos ensinou ali que naquele momento difícil de nossas vidas, todas as vezes que nós estivermos passando por uma adversidade, por uma tempestade, que nós façamos e usamos aquela frase de Paulo. Sejamos simples e olhemos para Jesus e dizemos: Senhor, o que queres que eu faça? E ele também contou uma história, que ele tinha um paciente já em fase terminal, e aquele paciente ele tinha perdido muito peso, ele estava numa situação muito debilitada. Ele foi tentar passar uma sonda pelo nariz para poder alimentar e não passava, e ele descobriu que ele tinha um câncer na garganta que impedia essa pessoa de falar e comer. E quando ele pediu ajuda a vários médicos, cirurgiões, para tentar colocar essa sonda. Só que o rapaz, o senhor, né? Ele não ia conseguir aguentar uma cirurgia. Então, nesse momento, ele recorreu ao Senhor e lembrou de Paulo. E chegou a Deus e disse: Senhor, o que queres que eu faça? E imediatamente, ele começou a dar um medicamento, porque Deus tocou no coração dele. Ensinou ele, porque ele pediu ajuda, ele recorreu ao Senhor pedindo: o que queres que eu faça? E aí o tumor foi reduzindo e esse senhor nem precisou de sonda. Ele começou a tomar sopa e aí foi progredindo, foi para casa. Ele entregou para ele um livro, a Bíblia, e esse senhor foi salvo. A família não acreditou quando esse homem foi para casa, mas o Senhor tinha um plano na vida dele. E nessa sexta-feira, a palavra que o Senhor nos enviou foi: seja humilde nas suas adversidades. E use a frase de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Eu me lembro muito bem do meu processo, que foi o que eu disse, que essa parte do egoísmo me fez lembrar do meu processo. Em nenhum momento eu cheguei a Deus e falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? A única vez que eu disse isso foi quando o Senhor me colocou para começar os devocionais. E foi aonde eu comecei a melhorar
da saúde, da parte psicológica e emocional, e eis-me aqui. Então, a mensagem de hoje é: diante das suas adversidades e dos seus problemas, olhe para o Senhor e pergunte a Ele: Senhor, o que queres que eu faça dentro dessa situação? E eu tenho certeza que o Senhor vai agir de uma forma especial e responderá a tudo isso que você tem passado. Amém? Gente, estou chegando no meu trabalho. Um beijo, fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. E se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui com o Senhor Jesus aqui do meu ladinho, levando essa palavra todos os dias para vocês. Primeiramente para entrar no meu coração, porque o pregador tem que ser tocado e depois para vocês serem abençoados. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe seu dia. E pergunte ao Senhor o que quer que você faça para que Ele possa agir na sua vida. Tchau, um beijo.